Pai do Senhor a todos os irmãos, mais um Caminhando nas Escrituras, capítulo 10 do livro de Êxodo. Nosso propósito, fazer em todas as Escrituras, de uma forma devocional, mas sempre pontuando algumas questões que são essenciais. Êxodo, capítulo de número 10, e verso de número 1. Começaremos agora um caminho neste capítulo. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. O texto é claro. Deus endureceu a Faraó. Verso de número 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombeie. Eu estou usando a versão RA. Olha a expressão zombeie dos egípcios. Quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que sou o Senhor. Zombeie. Os inimigos da igreja, o Senhor zomba. Os inimigos do povo de Deus, o Senhor zomba. Verso de número 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó. E lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me sirvas. Verso de número 4. Do contrário, se recusares, deixarei ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Verso 5. Eles cobriram de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Verso 6. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Meus queridos, a maldade não estava só relacionada ao que Faraó estava fazendo com ele. O endurecimento do coração de Faraó prejudicava o povo também. Verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será possilada este homem? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Ceda, Faraó. Deixa esse povo ir. Mas lembra do verso de número 2? O Senhor estava zombando deles, por isso endurecia-lhes o coração. Verso 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: ide, vamos servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Olha a pergunta de Faraó: quem é que vai? Ora, quem é que vai? Todo aquele a qual o Senhor chamar. Verso de número 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. É muita coragem de Faraó. Claro, está endurecido. Interromper um culto de adoração ao Senhor. É muita coragem desse monárquico incrédulo interromper um culto e uma festa ao Senhor. Verso 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco,
caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, e tendes conosco más intenções. Verso 11. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servir ao Senhor. Por isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. É a terceira exigência para poder deixar ir. A primeira, fiquem perto. A segunda, a família. Terceira, fica o rebanho. E agora, negocia as crianças? Não, Faraó, não tem negociação. As crianças também têm que ir. As crianças são importantes também. Aliás, como são importantes. Quem segue uma liturgia, uma estrutura, e que tem departamentos infantis, é o departamento mais importante da igreja. É a base, é o departamento infantil. Tem que haver um investimento. Verso de número 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Verso 13. Excedeu, pois, Moisés o seu servo bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todos o seu território, e eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Quando o Faraó disse: deixa as crianças, Deus não deu nenhum trabalho de responder. Manda os gafanhotos. Deixar as crianças, não tem nem o que conversar, não tem nem o que dialogar. As crianças vão ao culto. As crianças também vão ao deserto. Elas não vão ficar. Verso 15. Pois cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, deixaram a chuva de pedras. Não restou nada verde nas árvores, nem erva no campo, nem toda a terra do Egito. Verso 16. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão. Ele disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Irmãos, o Faraó só não deixou ir porque o Senhor endureceu o coração dele. Pode ter certeza disso. Em alguns momentos, isso não é a primeira vez que ele pede oração, está deixando claro que é Deus que está por trás do coração de Faraó. Porque o verso 2 está dizendo: o Senhor zomba dos seus inimigos. Verso 17. Agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Verso 18. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Verso 19. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou ao mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em toda a terra do Egito. Para chegar aos gafanhotos, Deus soprou um vento. Para levar os gafanhotos, Deus soprou outro vento. Para trazer os gafanhotos, o vento veio do Oriente. Para levar os gafanhotos, o vento veio do Ocidente. Aleluia. Continuando. Verso 20 do capítulo 10 de Êxodo. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Tem como? Até quando os versos falam que Faraó endureceu o seu coração, é porque Deus está por trás endurecendo o coração de Faraó. Ele tem o controle de todas as coisas. Verso 21. A nona praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu
E virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Deus estava humilhando o Deus Sol agora. Que cada praga foi humilhando a um pseudo-deuses do Egito. Mostrando que só há um Deus. Mostrando que só há um Senhor. Verso 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Interessante. Até para vir trevas é o Senhor que manda. Aleluia. Por 3 dias. Verso 23. Não virão uns aos outros. Ninguém se levantou do seu lugar. Não viram uns aos outros. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Meu Deus. Enquanto havia trevas em todo o Egito, Deus faz uma separação. Na terra dos hebreus havia sol. Enquanto tem trevas no Egito, há luz na tenda dos seus filhos. Verso 24. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, vossos gados, vossas crianças irão também convosco. Não, faraó. O rebanho ficar? Como é que a gente vai oferecer sacrifício? Quer atrapalhar o sacrifício? Quer atrapalhar a adoração, faraó? Não. O rebanho tem que ir. Como é que vai ter holocausto? Como é que vai ter o perdão? Se o perdão vem através do holocausto, do sacrifício, da entrega sem reserva, da adoração, não, faraó. Tem que ir tudo. Crianças, família, animal, gado, tudo. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Verso de número 25. Respondeu-lhe Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Irmão, preste atenção agora no versículo 26. Preste atenção agora no versículo 26 do capítulo 10 do livro de Êxodo. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles haveremos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com quem havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Nenhuma unha fica no Egito. Deus não quer nada do seu povo no Egito. Até a unha vem. Tudo vem. Tudo, tudo, tudo. Não fica uma unha. Verso 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Porque ainda falta mais um pouquinho para Deus zombar de Faraó. É o que diz o capítulo 10, verso 2. Que Deus estava zombando de Faraó. Verso 28. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que veres o meu rosto, morrerás. Beleza, Faraó. Moisés não vai ver mais o teu rosto mesmo, não. Mas tu vai ver a face de Deus no mar vermelho. Tu vai ver a face de Deus se manifestando através de um milagre, mais um, no mar vermelho. Verso 29. Respondeu-lhe Moisés: bem dissestes, nunca mais tornareis eu a ver o teu rosto. Esse foi mais um Caminhando nas Escrituras, verso a verso, capítulo a capítulo, de forma devocional. Se inscreva no nosso canal, o Austin Silva, lá no nosso canal, aqui no nosso canal, ficará tudo gravado. Temos um propósito de fazer em toda a Bíblia Sagrada. Já tem lá, desde o capítulo 1 da Gênesis até o capítulo 10 do livro de Êxodo. Deus abençoe sua vida e até o próximo Caminhando nas Escrituras. Fica com Deus e até o próximo. Deus abençoe.